Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre kasher na prática. Vamos a partir daquilo que vocês sabem para a aula ficar mais objetiva. A gente já falou sobre carne, sobre o como que a gente considera uma carne kasher, como quando a gente não considera uma carne não kasher. A gente falou um pouquinho sobre o sangue. A gente falou um pouquinho sobre eksherim, sobre os verificadores de carne não, de comida em geral. A gente falou sobre Halav Israel, Halav Akum e Halav Stam. A gente também falou. A gente falou sobre as regras que a gente trata sobre Halav Stam. A gente falou um pouquinho sobre a nível de kasher, né, de shomerei, como shomerei kashrut. Por exemplo, a gente falou que uma pessoa que é muito observante não pode comer algo de alguém que é menos observante que ele. Mas aquele que é menos observante em relação a kasher pode comer tudo aquilo que o mais observante for comer. É por isso que, em geral, há uma exigência muito grande quanto a eksherim e sobre beriká de restaurantes. Por quê? Ele tem que atender o maior número de pessoas possível em relação a kashrut. Então, quanto mais exigente for aquele restaurante, uma abrangência maior de pessoas pode comer naquele restaurante. A mesma coisa é cozinha e etc. Vamos a partir agora do que a gente sabe sobre kasher dentro da nossa casa. Tá? A gente falou os básicos, agora a gente vai falar sobre o restante. A gente já sabe já que tem produtos que são kasher, que são kasher porque a fábrica é kasher, e tem aquele produto que é o halav ou bishul ou Bassar Israel. Bassar acho que não tem Bassar Akum e Bassar Israel. Bassar é a carne que ela é kasher ou não kasher, ponto, acabou. Mas Halav Halav Akum, Halav Israel e Bishul Akum e Bishul Israel, a gente sabe que existem alguns níveis de exigência. Né? Agora, vamos agora tentar falar um pouquinho sobre a questão da culinária. Vamos lá, como é que é a questão da cozinha? Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando em culinária? Pode ser fogão. Falando do fogão, o fogo é a coisa que é considerado a coisa principal para uma coisa ser kasher ou não kasher. Por quê? Porque sem fogo não há culinária. Não tem como cozinhar, na verdade, se não tiver fogo. Então o fogo é a coisa principal. A gente falou sobre como é que é o nome? Yotze Venichnas. O que é Yotze Venichnas? Vamos lá. Vocês lembram? Vocês lembram? Quem ganhou? Vamos ver, puxando a memória. Vamos ver o tamanho. Vamos ver o tamanho. A situação da pessoa que está fazendo comida se preocupar sempre com o erro de entrar e sair do ambiente para estar Exato. Yotze Venichnas é o conceito de Yotze, entrar e sair, Venichnas, né? Que é o seguinte, quando um não-judeu está ajudando a cozinhar, ele tem que ter pelo menos o temor de que o judeu vai estar supervisionando para ele fazer tudo certo. Tá, ok. Deixa eu ver um outro conceito importante. A gente está falando de culinária. Depois de falar do fogo, falar da culinária, os Sefaradi e Ashkenazi tem um pouco de discussão quanto a isso, do que precisa fazer, mas hoje a nossa discussão não vai ser o uso da empregada para ajudar. A gente vai falar só da gente cozinhar, tá bom? Vamos lá. A gente precisa, primeiro, a segunda coisa além do fogo e do fogão, a gente precisa se preocupar com o quê? Com a panela, com as coisas. Quando se trata de higiene, quando se trata de separação. Lembrando que a gente não pode misturar carne com leite. Carne com leite não pode separar, especialmente na culinária. Ou seja, depois de tomar leite, no mínimo meia hora depois você pode comer carne. Tá? Limpando os dentes, escovando os dentes para que não possa ter contato com a carne e o leite. Tá? Lembrando que não é proibido tomar leite com carne, mas sim carne com leite. Então, depois da carne é que tem que ter um período de 6 horas para depois você comer leite. Ok? Depois do leite, meia hora depois você já pode comer carne. Ok? Em relação à culinária, a cozinhar as coisas juntos ou separados, vai ficar não kasher se uma coisa for cozinhada com outra. O que quer dizer cozinhar? Cozinhar não é tocar uma coisa na outra. Cozinhar é você estar a mais de 45 graus de temperatura em alguma coisa que está úmida. Tá? Então, tá em 45 graus
você tá com umidade, é considerado cozinhar. Isso já transmite sabor, tá? Ou seja, eu não posso encostar nada quente que seja encostar esse algo quente em leite e nem em carne. Tá bom? Segunda coisa, é importante também de saber que quente. Tá. Tem alguns materiais que a gente usa para culinária que ajudam a melhorar o sabor. Isso também é considerado cozinhar. Por exemplo, você pega uma faca e corta uma cebola. A faca está fria, a cebola está fria, a carne está fria, o queijo está frio, mas eu corto a carne, corto o queijo, corto a cebola, depois corto a carne, depois corto o queijo de novo, mesmo estando frio, a cebola é considerada como um desses elementos que transmitem sabor. Então, a cebola ou elementos de tempero, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque como eles realçam o sabor de qualquer coisa, ele é considerado como o fogo na hora de cozinhar. Tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Sim, mas é porque a cebola, ela transmite sabor. Se a faca estivesse fria, a gente evita fazer isso, mas digamos que a faca esteja fria. Você cortou um, cortou outro. Não teria problema naquele exato momento. Qual o problema daí? É o resíduo de um ficar no outro para você ter que depois cozinhar. Porque você passa o resíduo quando você corta, e o resíduo vai ficar. Aí quando esquentar para cozinhar, aí sim vai transmitir sabor. Entenderam? Mas se cortasse e lavasse depois... Não entendi. Cortou a carne com a faca, lavou a faca, cortou a cebola com a faca. A minha irmã que Não passaria resíduo. Não passaria resíduo. Mas aí tem que tomar muito cuidado, tem que lavar muito bem. Mas assim, lembrando que também tem aquela questão de 1,60 avos. Tudo que for 1,60 avos não é considerado como uma quantidade expressiva. Se, por exemplo, cair... se tivesse 60 quilos... 60 avos? 60 quilos de carne e 200 gramas de barata, vou explicar direitinho. Entre aspas, não teria problema que a barata estaria nua. Só que, se a barata estiver inteira, ela não é considerada nula, porque você vai ingerir uma barata inteira. Isso é um problema. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa que estiver inteira. Por que a gente não come couve-flor? Porque o couve-flor pode ter um ovo inteiro. Mesmo que ele seja 1,60 avos, um ovinho de bichinho inteiro é considerado como se fosse um porco inteiro que você comeu. Entendeu? Então, o risco de você comer uma couve-flor com um ovinho de bichinho ali dentro era como se você tivesse o risco de comer um porco inteiro. Porque a gente é proibido comer insetos, inclusive os ovos de inseto. Entenderam? Qual o problema do couve-flor? Isso de qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se cai aqui tem 60 coxinhas, aí cai uma coxa de galinha que não é kasher, você não pode comer nada. Porque você confundiu, não sabe quem é kasher e quem não é kasher. E qual o risco de a pessoa comer um inteiro que não é kasher? Agora, se cair um fiapo de uma coxinha ali dentro, pode comer à vontade, você não está comendo um inteiro. Tá entendendo? Você está comendo um pedaço de alguma coisa, não tem o risco de alguém comer alguma coisa inteira. Entendeu? Se tivesse tudo desfiado ali dentro. Entenderam? Aí sim conta 1,60 avos. Agora, 1,60 avos, quando tem um inteiro, você não pode comer, porque senão você vai comer um inteiro tarefa. Entendeu qual é a questão? Então, okay. Se a coxinha se tritura o inseto para poder tirar a coxa. Exato. Aí não é inteiro. E aí ele pode ser considerado como 1,60 avos, se caso tiver 1,60 avos. Exato. Não é, o leite, no caso, não é inteiro. É uma gota que é misturada no olho. Ninguém vai tomar uma gota de leite inteira, entre aspas. Ele vai se diluir. Concorda? Deixa eu ver, alguma outra coisa de kashrut. Ok, a gente já falou sobre a culinária em si. Falar um pouquinho sobre a limpeza dos utensílios. Quando as pessoas falam que precisa ter duas pias, ou 2 cubas de pia, uma para carne e uma para leite para lavar. Isso é, entre aspas, verdade, mas não uma verdade absoluta. Tem 2 maneiras de fazer. A primeira eu vi recentemente, eu vou falar essa que é mais nova. Você pode usar a pia, no caso de apartamentos que a cozinha acaba emendando com a área de serviço, às vezes tem só uma divisória, mas é na mesma linha, é mais fácil isso. É ruim quando o tanque é nos fundos da casa, um lugar muito separado, mas
Em apartamento, geralmente, essa solução é mais fácil. Você pode lavar as coisas de carne na pia da cozinha. E quando tiver na... Como é que é o nome? E quando tiver no... Como é que é o nome? No tanque, você pode lavar as coisas de leite. Entenderam? De carne na pia da cozinha e no tanque as coisas de leite. Aí você não teria um parve. Tá bom? Então é o seguinte. Então você tem... De um lado você lava carne, leite, de outro lado você lava a carne, tá? Por que a gente está falando que a pia tem que ser de carne? Porque a maior parte das coisas que a gente vai usar em casa é de carne, tá? Essa é a primeira solução. Segunda solução viável, você ter um baldinho ou alguma coisa onde você enche aquilo ali de sabão, com água de sabão. O que você vai fazer? Tem aquela água ali que está cheia de sabão ali, você pode usar sabão em pó, ou então sabão mesmo, um detergente diluir naquela água ali. Ficar um negócio que não dê pra... que você fala assim, olha, não é mais água, aquilo ali é uma outra coisa, é água de sabão. Se alguém colocar o dedo ali vai sentir, não é gosto de água, não vai ser comível. Nenhum ser humano normal vai comer aquilo ali. Então isso não é comida. Não é água mais, é outra coisa. Então o que você faz? Você deixa um balde, algum recipiente assim. Quando você vai, antes de você botar na pia para poder lavar, você vai resfriar os materiais, por exemplo, a colher. Como ela tá quente, o que eu vou fazer? Às vezes isso acontece muito com culinária. Às vezes você precisa botar a colher em algum lugar e ela tá quente. Você tá cozinhando. Então o que você faz? Você vai pegar e vai colocar ali dentro. Duas coisas que vão acontecer. Primeira, vai esfriar aquele talher. Segunda coisa que vai acontecer, tudo que era comida ali não vai mais ser comida. Vai ser contaminado por aquela água e vai ser aquilo ali, não vai ser mais aquilo ali. É a mesma regra quando a gente está falando de Pêssar, a gente ainda vai falar de Pêssar, que é quando a gente usa diabo verde dentro do forno. O diabo verde é um negócio corrosivo que ele transforma tudo que ele toca em não comida, não alimento. É, tipo uma soda cáustica. E na verdade, mesmo o sabão, ele já faz isso com uma coisa que se torna detrito. Ele vai misturar com aquilo ali não vai mais ser considerado comida. Ele vai diluir com aquilo ali. A ideia é diluir. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquela colher que você está usando ali, você vai sacudir naquela água, porque ele vai esfriar antes de tocar em qualquer outro talher que já esteja ali. Ele vai esfriar, ele vai diluir aquele negócio, não vai ser mais comida, já vai estar frio, e quando cair lá no fundo ele já vai estar frio e não vai ter mais aquele resíduo de comida. A Anvisa, quando ela vai interpretar algum estabelecido de comida, ela Aham. cloro. Cloro? Ou criolina, em todas as comidas. Sim. Para não ser mais Para comida. não Sim. ter E mesmo você já quando viu tem aquele organizador que põe de plástico quadrado que a gente põe na madeira? Sim. Isso também pode ser feito, colocar um pouquinho de detergente no organizador desse e água. Mas dá pra encher de detergente água? O organizador é grande. Por que eu digo que tinha que ser um baldinho? Porque antes de tocar no fundo, pra deixar tarefe o recipiente, você consegue balançar a água. Se você consegue balançar essa água com sabão a ponto de esfriar e tirar um pouquinho do detrito, você não ter trabalho muito de tirar, e conseguir depois tocar, é essa a ideia. Você sacode naquela água, tira resíduo, esfria, e aí ele pode tocar sem deixar tarefa qualquer coisa. Entendeu qual é a ideia? A gente faz normalmente, usa o mesmo talher para mexer todas as coisas, mas tem que lavar, para não passar o gosto da comida. Por exemplo, vou mexer Então. o arroz, aí dou uma lavadinha com sabão, vou mexer outra coisa. Dou uma lavadinha, vou mexer outra coisa, mas com a mesma colher. Então, dá pra fazer isso, mas aí o ideal é que você tenha um potinho pra você fazer isso. Não só água, mas pega um negócio ali com sabão, sacode ali dentro e passa. A ideia é separar coisas de carne e coisas de leite. Numa casa que a pessoa tem um fogão de 4 bocas, o ideal é ter 3 bocas pra carne, porque a gente usa mais carne do que leite pra cozinhar, e uma boca só para leite. E tem que tomar muito cuidado para que ela possa ter pelo menos no mínimo uma cobertura. O certo é ter 2 coberturas do leite, para não respingar. Tá? Hã? Pode ser tampa, pode ser um outro tipo de cobertura. Por exemplo, você pode colocar daqueles pratinhos de pirex que seja só para isso, coloca um e depois coloca a tampa em cima. Tá? Por quê? Imagina que se você está cozinhando, não o melhor dos mundos, por isso tem que tomar muito cuidado. O ideal seria se tivesse 2 fogões, mas já que não tem, essa é uma forma de fazer. Já falei um pouco sobre separar, sobre lavar, tá?
E agora vamos falar um pouquinho sobre o fogão em si. Todo o chão do fogão é tarefa. Por quê? Ele tá quente, cai coisa líquida ali, e cai carne e cai leite ali dentro. Tá? Então se cai uma batatinha frita ali, você não pode mais comer aquela batata. Tem que jogar aquela batata fora. Caiu um macarrão ali, você não pode comer, tem que jogar fora. Tá? Porque ali é trefe, não adianta. O bocal do fogão, ele não é trefe, ele é kasher. Por quê? Porque o fogo está em contato direto ali. Então qualquer coisa que seja alimento, ele vai consumir pelo fogo. Mesma coisa são as hastes que ficam ali diretamente. Tá? Aquela grade que fica ali, aquela que está ali diretamente, sim, é kasher. Tá? Mesmo assim, a gente evita comer qualquer coisa que possa cair ali. Tá? Essas são as formas de fazer. Então, o ideal é isso, separar uma boca para leite e o restante toda para carne. Então aquela boca ali é só de leite. Tá? Se tiver 6, se tiver 5, perdão, e etc, mais bocas, mais fácil ainda. A mais extrema, a mais longe, fica como sendo de leite. Tá? Leite que você fala é tudo receita que leva leite, né? É. Seja pudim, seja bolo, seja alguma massa. Esquentar um leite, por exemplo. Tá? Mas qual a finalidade de ter uma boca específica? Para não correr o risco de contaminação. E outra, essa é a primeira. A segunda, que é o mais importante, é o seguinte: você não pode cozinhar carne com leite. Então tudo que é para cozinhar carne, tudo que é para cozinhar leite, eles não podem ser misturados. Entendeu? Inclusive até onde você usa ali. Sim. Então o fogão de 5 bocas seria fácil de resolver isso, porque vocês separariam uma boca só para... Exato. Isso, o ideal era de 5, Tem de 6. Então, isso é facilita. Agora, a proibição aí não tá no comer a carne com leite, mas cozinhar. É porque a carne com leite tem vários problemas. Tem cozinhar, comer, dar para outra pessoa comer. Então, simples fato de você usar a mesma coisa que cozinha um e cozinha outro, você está cozinhando carne e leite no mesmo lugar. Então se constitui uma proibição de cozinhar carne com leite, porque é proibido. Tá? Então assim, é uma coisa relativamente até séria. O forno já é um outro nível. Forno, como é que você faz? No forno, certeza você tem que ter. Se você usar o mesmo forno, é um problema, porque vai te dificultar a vida. O ideal é ser 2 fornos. Com o forno dá pra fazer o quê? Você colocar 2 coberturas, por exemplo. Isso vai... Vamos concessionar aqui que a gente usa mais o forno para carne do que para leite. Normalmente. Então, mas normalmente a gente usa mais para carne, mas para leite. Mas vai depender da família. Tem família que usa mais para leite do que para carne. Então fala assim, eu nunca faço carne no forno. Eu nunca vou fazer nada que eu cozinho com carne no forno. Dificilmente isso vai acontecer. Então você vai ter que considerar aquele forno como forno de leite. Entendeu? Aí a exceção vai ser a carne. Tá? E, por exemplo, então, tem produto que tem uma só daquelas que vem com uma vassourinha. Tá? Sapone. Ele não é tapete, não, é limpa-forno. Chama limpa-forno mesmo. Se você não colocar luz, ele come a sua mão. Tá? A mão fica ferida. Mesmo quem já costume tem que vir com a vassourinha pra você limpar o forno. Então. Se limpar com aquilo ali, agora depois não toma sujo. Então, Pode, assim. Tem algumas questões aí que são problemáticas. Por quê? Derabanan, ele não cacheriza forno. Embora dê para cacherizar forno. Famílias mais pobres, alguns rabinos permitem, existe essa opinião, então você pode se agarrar nessa opinião, ou então quem tá convertendo, de poder cacherizar, que é esse caso. Tirar todos os elementos e tal. É isso que a gente faz em Pessah. Só que fazer toda vez que você for cozinhar é problemático. mas às vezes você tem que limpar o forno. Não, sim, tem que limpar. No caso, eu vou ter que cozinhar a carne no forno, no frango. Aí antes eu faço essa limpeza, não pode não? Pode, mas é trabalhoso sempre que você for usar, você tem que fazer. Se for essa a solução, toda vez que cozinhar no forno tem que fazer. Aí é um trabalhozinho complicado. O que dá pra fazer? Uma solução mais prática. Não, então, se for essa solução, beleza. Se der pra fazer, melhor. Agora vamos lá. Normalmente, se a gente considera o forno de carne, a gente vai ter a exceção que é o leite. Como é que a gente vai cozinhar leite ali dentro? A gente vai colocar uma cobertura de alumínio, a primeira cobertura, e a segunda cobertura é aquela cobertura plástica que vai pro forno, aquela que tem uma vedação. Mas aquela só vai no forno de gatinho. Tem forno também que tem. Então tem que dar uma procurada. Tem
Então, porque a regra é você colocar 2 coberturas para forno. Então, melhor que cacheirizar forno é você não deixar ele tarefe, que assim você segue todas as opiniões. É mais fácil fazer esse tipo de processo com carne do que com leite. Então, aí você tem que considerar o forno como de leite. Então, tudo que for de leite, você cozinha normalmente. E aí você faz o contrário. Quando você cozinha a carne, você coloca o alumínio e coloca essa sacola para vedar. Porque para carne já existe esse vinil que vem com tempero, onde serve como cobertura, e normalmente você cobre a carne com papel alumínio para você corar e melhorar o cozimento da carne. Normalmente, de leite você sempre coloca coisa aberta. Você vai cozinhar alguma coisa no forno, normalmente o leite é aberto. Ok. Vou permitir. Não é aberto. Né? Mas até um bom eu cozinho um pudim na boca do fogão mesmo, que é mais rápido. Mas tem gente que faz o pudim no forno. Mas aí, se você tampar ele cozinha mais rápido, mesmo no forno. Entendeu? Entendi. Eu faço na boca do fogão e tampo com a tampa. Certo. Então, geralmente a gente faz isso. Qual é o ideal para a gente ter no forno durante todo o ano? Colocar no chão do forno, não. No chão do fogão na parte superior, de novo, voltando lá que eu tinha esquecido de falar isso. Durante todo o ano você colocar papel alumínio lá, por conta de higiene, para preservar melhor o seu fogão e também para evitar ter que ter um trabalho de cacheirização muito grande na hora de peça, que é bem mais complicado. E até para poder ter essa facilidade de manter limpo também o seu fogão. Vem até aquele negócio do formato também. Papel alumínio Que vem no formato. Em cima do fogão, que ele é até grosso. Dá até pra gente limpar, mais ou menos, sem ter que tirar todo dia, entendeu? Sim. Ele, se você souber usar, ele dura uns 15 dias. Aí, legal. Então, Até mais, né? então a gente está falando aí basicamente de... Então, a gente está falando basicamente de como se prepara e como se limpa e como se lava, tá? A gente já falou já sobre Tevilat Kelim, né? Sobre a imersão dos utensílios. É, o ideal. Mas hoje em dia, assim, ainda mais no Brasil, é muito difícil. Gente, posso te falar? Tem países, por exemplo, em Israel, isso é muito barato. Tem gente que compra 3 fogões em casa lá, porque é muito barato mesmo. Porque eles compram muito. Aqui no Brasil, como é hipervalorizado também, quase não tem à venda, a procura acaba sendo... a pessoa precisa mesmo, então quase não tem fabricação, então acaba que aqui no Brasil é bem mais caro também. Então para algumas famílias a gente tem que dar todos os ensinamentos, entendeu? Tem gente que tem 3... É um fogão com 2 fornos, já não. Também tem também, o ideal. Eu já vi Ideal. Eu já vi forno separado. Eu já vi forno Tem separado. tanto de 4 bocas como de 6 bocas. De 5 bocas. Tem famílias que também tem o seguinte, tem um forno que eles têm 2 fornos que compram elétricos separados. Um é para leite, que quase não se usa na casa, aí ele usa mais aquele lá para não usar o do fogão, e um outro guardado que é um de Pessah, que vai ficar lá guardado no armário, guardado, e quando chegar Pessah, ele tem menos trabalho para cacheirizar as coisas e uso de Pessah em Pessah, tá? Tem alguma coisa de cacheiro que vocês estão lembrando aqui que vocês precisam ver antes da gente prosseguir para falar sobre isso? Esse negócio de limpar forno, para limpar ele com peça, seria ideal, porque ele é tipo corrosivo, ele tira aquela gordura todinha do fogão. Sim. Esse negócio que eu tô falando. E agora tem spray. Mas ó, Põe meia hora, mas a gente tá falando... Tem que mexer com ele. Mas a gente está falando de limpeza, não cacheirização. Se o forno ou fogão ou alguma coisa não tá kasher, não é só limpar que cacheiriza, tá? Depois tem o processo de cacheirização que a gente pode falar de novo mais tarde. Depois que ele tá todo limpo, liga ele e deixa ele relaxadinho. Tem coisa que sim, tem coisa que você acende ele e depois de 24 horas ele tá kasher. Mas tem que fazer Tevilat Kelim, que é a imersão dos objetos, tá? Então, para cacheirizar. Uns é através do fogo, uns é através só de Tevilá. A gente já falou bastante sobre isso, depois a gente pode voltar nesse tema, tá? Qual que fica 24 horas? Forno? O forno, se você limpar ele e você fazer a Tevilat Kelim dos objetos, Que são móveis, né? sim. Segundo algumas opiniões, não são todas, 24 horas depois você consegue deixar ele kasher. Já pode usar de novo. 24 horas. Isso se for cozinhado por um não Yehudi, tá? Ou se tiver carne com leite. Se tiver carne com leite, se não me engano, tem que fazer Tevilat Kelim. Todo o forno?
Não, só de onde entra para cozinhar. Então, Tevilato Quilim com verniz tanto lá. Vamos lá. Vamos para Tevilato Quilim. E aquele negócio Ah. que liga no gás e faz... Ai, que bem que depois. Então, isso aí é para Pessah. Eu queria saber É como como é o nome daquele mesmo? É o Libum. Chama Mas Libum. tem um nome aqui no Brasil. Maçarico? Maçarico. Eu também queria saber, quando a gente compra assim, uma peça nova, por exemplo, uma frigideira nova, uma panela nova, não tem que fazer? Tem que fazer Tevilato Quilim, Uhum. tá? Todo material novo que a gente compra tem que fazer Tevilato Quilim. Fazer a imersão dele. Passar ele pela água e fazer a imersão dele. Exato. Agora vamos lá. O que a gente tem que fazer Tevilato Quilim, que tem que fazer a imersão dos objetos, o que a gente faz com brachá? Que é feito de quê? De metal e vidro. Com brachá. Tem um que a gente faz sem brachá. Qual é que a gente faz sem brachá? O metal com madeira, o metal com plástico, o vidro com madeira, o vidro com plástico. Vidro e metal misturado com alguma outra coisa. Plástico e madeira faz Tevilato Quilim? Faz sem brachá. Ron? Ok. Mais alguma dúvida? Tá sincero.